Hoje eu vou fazer uma live mostrando como fazer uma semijoia com umas pedras que eu recebi, umas pedras naturais do Gabriel Pedras. Que eu recebi esse jaspe ferro, que é um formato de coração. Também recebi o losango, que é aquele quadradinho com furinho ao contrário. E também umas pedras em formato de rondel. Todas essas pedras são o jaspe ferro. E eu vou mostrar, então, como fazer uma semijoia com essas pedras naturais. Então, você que está chegando, olha só que legal, o pessoal chegando. Cíntia, a Lu, sejam bem-vindas. Se vocês quiserem compartilhar essa live com outras pessoas, é bem legal, porque mais pessoas podem aproveitar esse que eu vou mostrar como fazer a semijoia. E também, se você quiser enviar coraçãozinho, curtir, também o Instagram daí ele entrega para mais pessoas. Eu fiz uma votação durante a semana para ver qual a semijoia que era preferido de fazer, se era um brinco, pulseira, colar, pingente. E ganhou a votação colar. Então eu vou fazer uma semijoia, vou fazer um colar com essas pedras naturais. E vou aproveitar também, além do colar, eu vou fazer um brinco no final para a gente fazer uma família, fazer um conjunto. Que daí já é uma venda adicional, você pode vender junto também o colar junto com o brinco. Então eu vou falar um pouquinho dessa pedra, que é uma pedra muito legal. É uma pedra que tem excelentes energias. Ela é uma mistura, anotei aqui, ela é uma mistura de hematita, olho de tigre e jaspe, que se encontraram, ficaram juntas embaixo da terra, e daí se formou esse jaspe ferro, que é bem legal essa cor, um marrom bem bonito. E é uma pedra que atrai algumas boas energias, ou seja, ela traz mais vitalidade e energia para quem usa. Então é uma pedra indicada quando as pessoas estão muito exaustas, muito cansadas de usar essa pedra, esse jaspe ferro. E também ela é uma pedra indicada quando a gente quer fazer algumas mudanças na vida. Ela ajuda a gente a enxergar o que é preciso para fazer as mudanças e poder agir de maneira prática e simples. Bem legal essa pedra, né? E hoje, então, eu vou fazer um colar usando essas pedras naturais. E eu vou fazer um colar com a técnica da contrapinagem. É uma técnica bem legal, uma técnica básica, que quem faz semijoias e também quem faz bijuterias é importante que saiba fazer. Claro que quando a gente trabalha com as pedras, eu sempre digo assim, importante de usar materiais de qualidade. Então, por quê? Porque uma pedra tem uma durabilidade de uma vida. Então, se a gente usar um metal com um bom banho, ele vai durar muito tempo, a semijoia vai ter uma boa durabilidade. Então, eu vou começar fazendo o colar. Como é que eu começo sempre a fazer os colares quando eu vou trabalhar com as pedras naturais? Eu pego sempre, se eu vou fazer um colar que tem uma parte central, eu começo sempre pelo meio, sempre por aquela parte. E é o que eu vou fazer. Eu vou tirar aqui, botar para o ladinho o meu material, para aparecer mais aqui na tela. E eu vou começar então, pegando o coração, eu soltei do fio, deixei o restante aqui, vou botar para o lado. E eu vou começar colocando primeiro o coração, que vai ser a parte principal do nosso colar, vai ser o pingente do colar. Então, eu vou começar colocando ele sempre no início da minha montagem, quando eu vou fazer, ver como é que eu vou fazer a coleção. Depois eu vou pegar essa pedra que é o losango, que ela é a pedra também de tamanho médio. Então, ela tem uma importância bem grande na hora que eu for fazer o colar, porque ela vai aparecer bastante. E eu vou pegar essa pedra, vou soltar aqui, botar no meu potinho. Importante, aqui eu tô trabalhando com uma mesa com a toalha, porque se eu virar algum potinho com pedras, não vai derramar tudo no chão, eu não vou espalhar. Então, eu já botei a minha toalha, tô usando aqueles potinhos descartáveis de plástico, para botar o meu material. E o material para fazer o colar que eu vou fazer é o seguinte.
antes de mostrar como eu vou montar, eu vou mostrar que material que a gente vai usar. Eu vou usar as 3 pedras que eu já falei, um coração, esse losango e esse rondel. E eu vou usar também, preciso de alguns metais para poder fazer o colar, porque eu vou fazer com a técnica da contrapinagem. Então, que metais que eu vou precisar? Eu vou precisar usar um alfinete de cabeça chata. Vou precisar usar alfinete de contrapinagem, que é aquele que tem a voltinha. Não sei se tá bem visível. E vou precisar também alguns metais. Vou precisar o fechinho para o final, elinhos, e vou usar também um elinho que ele não tem abertura, ele é um elinho fechado, que eu vou usar para pendurar o pingente nele. E daí agora, então, eu vou começar a mostrar como é que eu monto o colar. Então, eu vou pegar o coração, que é a parte principal do colar, e vou colocar, vamos ver onde aparece mais, aqui na mesa. Depois, eu vou pegar as peças tamanho médio, que são os losangos, e eu vou colocar ao lado dele. Vou montar. Deixa eu puxar mais para cá para aparecer mais no vídeo. Vou botar 2 de cada lado e depois eu vou botar mais uma, mas eu acho que daí vai ficar pouco detalhe. Eu vou botar 4 de cada lado desses losangos. E entre eles eu vou colocar o rondel, que eu vou abrir aqui e vou colocar no meu potinho, que eu gosto de trabalhar sempre com esses potinhos plásticos para o material ficar organizado. Muito bem. Então, aqui está o meu material. E agora, entre o pingente e o rondel, e o losango, eu vou colocar uma pecinha menor. Eu vou botar o rondel entre cada um deles. Se você quiser compartilhar essa live com pessoas que você gosta, que possam aproveitar o passo a passo de como fazer um colar de semijoias com pedras naturais, eu agradeço muito, porque assim o Instagram distribui para mais pessoas esse conteúdo. E aqui eu vou colocando as pecinhas. Bom, eu coloquei aqui na mesa, eu acho que não tá tão visível para vocês, mas agora eu vou começar a montar, e daí vai ficar mais fácil de visualizar. Por que que eu mostrei isso? Porque essa é a maneira que eu escolho como fazer o modelo. Como que eu começo definindo que modelo eu vou fazer? Eu podia ter posto mais pecinhas menores, maiores, mas eu defini que vai ser esse modelo aqui. 4 losangos de cada lado, uma peça central. Então, eu vou começar trabalhando com a contrapinagem no coração. O que que eu vou fazer primeiro? Eu vou pegar um alfinete de cabeça chata, certo? Só que o que que acontece quando eu vou trabalhar com alfinete de cabeça chata? Esse coração tem um furo muito grande, então ele passa que eu não vou conseguir trabalhar, porque ele não vai parar aqui. Então, o que que eu preciso para colocar esse alfinete aqui? Eu preciso colocar uma tulipa, que é como se fosse um mini pratinho, ver se eu consigo mostrar, com um furinho no meio. Isso aqui é a tulipinha. Que é, eu vou enfiar o alfinete dentro do furinho da tulipa e ela vai ficar assim. Não sei se está visível. E agora eu vou pegar o coração e vou enfiar no mesmo buraquinho que eu tinha posto antes. E ele vai ficar preso, esse metalzinho fica só um detalhezinho embaixo. E aqui fica o alfinetezinho enfiado. Não sei se você consegue ver. Certo? Bom, agora o que eu vou fazer quando eu trabalho com a contrapinagem? Eu vou ter que fazer a voltinha, isso que eu vou fazer a contrapinagem, é trabalhar com os alfinetes fazendo as voltinhas. Então, eu vou pegar esse alfinete aqui e eu vou deitar ele pro ladinho. Por quê? Porque quando eu for fazer a
a volta do contrapino, a voltinha, ele já vai ficar bem certinho, não vai ficar torto para um lado. Aqui eu peguei o alfinete, dobrei para o lado e agora eu vou cortar. Eu vou cortar um pouquinho mais de 1 centímetro no coração, porque eu preciso depois fazer a contrapinagem e ele vai entrar no meu elinho. Sempre quando eu corto, importante, eu viro a parte que eu tô cortando para baixo. Por quê? Porque se cair esse metal, cai na mesa. Se eu cortar assim, tiver alguém do lado, ele pode saltar na pessoa. Então, são coisas básicas, mas eu acho importante falar na hora que a gente for trabalhar. Outra coisa importante que eu não falei é quais são os alicates que eu vou precisar para trabalhar. É o de corte, o alicate de ponta redonda e também o alicate de apertar. Aqui eu tenho 2 alicates. Eu tenho um sem dentinhos e tenho com dentinhos. Os dois podem ser trabalhados. Esse que não tem dentinho, que ele é mais liso, ele é mais fácil, por quê? Porque ele não marca a peça. O que é marcar a peça? Quando você aperta, ele pode, se ele tem os dentinhos, ele pode ficar esse dentinho marcado no metal. Então, se você tem em casa esse alicate que tem os dentinhos, não tem problema. Pega, coloca uma etiquetinha, eu trabalhava com etiquetinha de preço, colava aqui, ou também você pode colocar um esparadrapo daquele bem fininho, que você também coloca aqui, ou uma fita crepe, alguma coisa que tape essa textura, tá? Eu não vou trabalhar com ele, eu vou trabalhar com o meu alicate, que não tem os dentinhos. Bom, então aqui, voltando, eu peguei o coração, enfiei o alfinete, virei pro lado e cortei, tá aqui. E agora eu vou fazer a voltinha no meu alfinete. Vou pegar e vou fazer uma voltinha não muito na ponta, porque quanto mais na pontinha do alicate, menor vai ficar a voltinha. Como eu vou precisar de uma voltinha maior, porque esse coração, eu vou precisar botar esse elo aqui, que eu vou colocar na cima do coração, eu vou fazer uma voltinha na parte mais do meio aqui do alicate, para a voltinha ficar maior. Então, vamos lá. Peguei aqui na pontinha e vou começar a girar ele. Ó, não sei se tá dando para ver. E vou girar e vou aproveitar e já vou pôr esse elinho, que é aquele elo sem abertura, eu vou colocar aqui no coração, para ele ficar assim. Então, eu vou pegar, eu vou girar, fazer o contrapino, e aqui tá pronto. Eu vou deixar ele bem retinho, se precisar. Ok. E aqui tá o coração, que eu fiz a voltinha do contrapino, e já prendi direto aqui no coração. Muito bem. Então, aqui eu já tenho o centro do meu colar. Podia ter feito primeiro o coração com o contrapino e ter colocado depois no elo. Não tem problema, pode ser feito das duas maneiras. E agora eu vou começar a trabalhar com as pecinhas menores. Eu vou pegar o alfinete que tem já a voltinha e vou começar, vou colocar numa pecinha menor, que é o rondel. Vou fazer a mesma coisa, vou virar para o lado. E agora eu vou cortar em torno de 1 centímetro. No início a gente tem que medir, depois com a prática a gente já sabe mais ou menos 1 centímetro. E agora eu vou fazer a mesma coisa, eu vou pegar essa parte que tá tortinha pro lado e eu vou fazer a contrapinagem pro outro lado, vou fazer a voltinha. Pronto, aqui eu já tenho meu primeira pecinha de contrapino. E agora eu vou fazer as outras. O ideal é sempre deixar para o mesmo lado as duas voltinhas.
Muito bem. E agora eu vou fazer o losango. Vou achar o furinho, tá aqui. Vou enfiar, se precisar eu puxo com um alicate. Às vezes as pedras têm um furinho menor, ó, deu, puxei. Vou puxar pro lado, vou cortar. Ó, mesma coisa. E agora eu vou fazer a voltinha pro outro lado. E eu já vou aproveitar e vou botar nela aquele rondel que eu já deixei pronto, o primeiro contrapino. Então, ali tá. E agora eu só vou fechar essa voltinha aqui. Se precisar, dá para usar também o alicate de apertar. Não tem problema. Ó. Muito bem. Agora eu vou continuar fazendo a mesma coisa. Então, se você chegou agora, a gente está fazendo uma live mostrando passo a passo de como fazer uma semijoia com pedras naturais. Então, se quiser, compartilha com outras pessoas, dá um like, manda coraçãozinho, que assim o Instagram entrega para mais pessoas conseguem ver essa live. Agora, tem um detalhe. Quando eu for fazer o contrapino de uma peça que não tem voltinha em nenhum dos lados, como é que eu vou fazer primeiro? Eu não vou puxar para o lado, eu vou fazer a voltinha e ela ficou torta. E agora eu pego e puxo para o lado. E ela fica perfeito o contrapino. Essa é uma outra maneira que tem como fazer também a contrapinagem, quando a gente aproveita, porque aqui eu tô aproveitando aquele outro lado do alfinete que eu cortei. Que é da primeiro rondel pequenininho que eu usei o alfinete, sobrou uma parte. Então, eu guardo e já estou usando para o próximo rondel, para a próxima bolinha. E aqui eu vou montando. E o legal de trabalhar com pedras é que elas têm essas energias maravilhosas para a vida de quem usa, para quem trabalha com as pedras. E esse jaspe ferro era uma pedra que eu não conhecia, nunca tinha trabalhado com essa pedra. Mas eu achei muito bacana, muito bonita a cor, muito fácil de combinar e com formatos bem interessantes. Agora aqui eu tô tendo dificuldade, eu vou pegar outra pedra, não tem problema. Deu. Ó, eu vou fazer a mesma coisa, vou virar pro lado. E assim a gente vai fazer uma sequência, que eu vou fazer uma lateral para você ver, e depois a gente faz do outro lado para ver como vai ficar o colar. Ó, aqui eu já peguei aonde eu fiz a voltinha, eu não fechei ainda o contrapino. Por quê? Porque eu já vou aproveitar e vou pendurar o que já tá pronto. Posso fazer primeiro todos, botar na mesa? Pode, mas aí depois você vai ter que abrir todos eles para encaixar um no outro, mas também é possível fazer, não tem problema, fica igual, fica bom igual. Aqui, para não ficar muito extensa a live, eu tô já fazendo direto. Agora, começo de novo aqui. Peguei o que tem a voltinha, o alfinete, enfiei na pedrinha rondel, vou virar para o lado e vou cortar. Esse pedacinho aqui que vai sobrar do alfinete, eu vou usar para o próximo rondel, não vou por fora. Então, aqui eu vou segurar, botei aqui, ficou pro ladinho. E agora eu vou fazer a volta. Ó, e aqui a gente já tem o início da lateral do colar. Então, agora eu vou continuar, vou fazer uma sequência de mais 2 iguais para esse lado. E a contrapinagem é uma técnica bem boa da gente trabalhar, ela é bem básica e a gente vai ficando cada vez melhor na hora que a gente começa a treinar. Então, se você está começando a fazer semijoias ou se já faz, o importante é quanto mais treinar, melhor a gente vai ficar. E quanto menor a voltinha, mais delicado o colar fica também. Ó, aqui já coloquei mais um. E agora eu vou pegar aquele pedacinho que tinha sobrado do outro rondelzinho e vou fazer a voltinha. Ó, vou fazer a voltinha
vai ficar tortinho. E agora eu vou puxar para o lado. E assim ele fica certinho. E agora eu vou adiante. Vou colocar aqui. Mesma coisa, puxo para o lado e vou cortar. E vou fazer a voltinha. Não sei se eu tô tapando com a minha mão, se tá dando para ver. Aqui. Vou fechar, às vezes eu preciso da ajuda do alicate para fechar. Vou fechar com esse alicatezinho de apertar. E vou adiante. Agora eu vou colocar mais um losango. Aqui. Vou puxar com... Às vezes as pedras entram com facilidade, às vezes elas têm um furinho mais apertado, às vezes uma voltinha no meio. E se precisa, a gente usa o alicate para puxar. E aqui, vamos lá, mais uma voltinha. E eu vou mostrar para vocês como vai ficar a lateral do colar. Ó. Aqui foi. E agora eu vou botar mais um rondel. E essas pedras bem bacanas, eu recebi do Gabriel Pedras, que é um fornecedor que tem bastante variedade de pedras naturais. E essa pedra é bem diferente, eu não tinha visto ainda em nenhum outro fornecedor. É que ficou aqui meio justo. E eu vou arrumar. Aqui, para esse lado de cá. Aqui, o bom dessa técnica é que se alguma coisa não ficou bem certinha, a gente arruma. Vou tomar uma água. E o bem legal também do jaspe ferro é que ele ajuda a gente a fazer mudanças na vida. O que é legal? Que ele é uma pedra que na hora que você tem que fazer alguma mudança, ele facilita, ele dá soluções simples e faz com que a gente tenha energia para entrar em ação. Bom, aqui tá a minha lateral, que eu fiz 4 losangos e os rondéis. E eu vou colocar o meu pingente, que eu já tinha feito antes no início, eu vou colocar aqui, para ver como é que vai ficar. Aqui vou colocar o pingente. Ó, então a lateral do colar vai ficar assim. Vou colocar o coração e isso aqui vai ficar para um lado, essa lateral aqui. E agora eu vou fazer o outro lado do colar. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar perguntas. Ah, dos alfinetes não, os alfinetes eu comprei em outro fornecedor. Tem uma pergunta dizendo os alfinetes são do Gabriel Pedras. Não, eu comprei as pedras do Gabriel Pedras, eu acho que eu não vi alfinetes para que ele vende. Mas sempre tem que ter o cuidado, assim, os prateados não tem tanto problema. O problema são mais os alfinetes dourados. Eu procuro trabalhar sempre no banho prata dos prateados e no banho de ouro tem que ter no mínimo bons microns, bons milésimos para ser um produto de qualidade. E agora eu vou fazer do outro lado. Ai, muito obrigada, meninos. Os elogios lindos, obrigada. Realmente, esse colar vai ficar bem legal. E agora eu vou copiar do outro lado, a mesma sequência. Então, aqui, mesma coisa. Peguei a pedrinha, virei para o lado e agora eu vou fazer a contrapinagem, a volta para o outro lado. Mesma coisa. E assim eu vou fazer a mesma sequência de 4 losangos com os rondéis junto, ao lado, né? Por que eu não boto um losango do lado do outro, encostado? Porque eu acho que ele perde
esse movimento. Então, eu acho bem interessante a gente botar, não é uma regra, mas a gente colocar sempre uma pecinha menor. Outra coisa que eu acho importante é trabalhar com 3 tipos de pedra. O que é 3 tipos de pedra? Pode ser 3 pedras diferentes, pode ser a mesma pedra em 3 formatos, que é o mesmo que a gente está trabalhando aqui, ou pode ser o mesmo formato em 3 tamanhos diferentes. Por exemplo, uma bola pequenininha, uma bola média, uma bola grande. Daí eu acho que os colares ficam ficam mais interessantes, ficam mais ricos de detalhes. Mesmo que seja a mesma pedra, mas aqui a gente está usando 3 formatos diferentes. Então, eu acho que o ideal, que tem que ter, o mínimo ideal num colar, são 3 peças diferentes. Acho que dá uma boa riqueza de detalhes e acho que fica muito interessante, acho que fica bem criativo. Ó. A outra coisa muito legal é que essa pedra, o jaspe ferro, é uma pedra da criatividade. Eu tô olhando aqui porque eu anotei, peguei meu livro das pedras, fui pesquisar o jaspe ferro e tem muitas energias legais. Além de ser uma pedra que estimula a criatividade, é uma pedra que traz à tona talentos escondidos, adormecidos. Bem legal, né? Tô falando sobre criatividade, sobre artes. Então, é uma pedra que tem tudo a ver com o nosso trabalho, porque o nosso trabalho é exatamente isso, é a gente pegar uma pedra solta e criar um modelo, e isso que é o legal, que a gente pode criar diversos modelos diferentes. Aqui eu estou fazendo esse modelo de colar, mas poderia fazer diferente, poderia fazer sem o coração, podia fazer só com um rondel e losango, poderia fazer de diversas formas. E o legal é isso. Ah, muito obrigada, o pessoal agradecendo. Eu que agradeço que vocês estão aqui participando da live. Sempre é bom a gente ver coisas novas, a gente estimular a nossa criatividade. E aqui continuo, ó, botei mais um rondel, mais um jaspe ferro, vou fechar a contrapinagem, vou fechar com alicatezinho de apertar também, que às vezes a gente precisa. Por isso que é importante ele não ter aqueles elinhos, por quê? Para não ficar marcando no metal. E vou fazer mais um. Ah, Marta, obrigada, um beijo também. Que bom te ver por aqui, que legal. E aqui eu vou de novo, vou fazer mais uma contrapenagem com o rondel. Aqui, então, de novo, virei para o lado o alfinete e assim vai se repetindo, porque essa técnica da contrapinagem é assim mesmo. A gente coloca a pedrinha dentro, vira para o lado, corta e vira, e vai montando o colar. E por isso que eu digo, quanto mais a gente pratica, quanto mais a gente treina, melhor a gente vai ficando. E essa é uma das técnicas bem básicas que é importante saber na hora que a gente faz semijoias com pedras naturais. E até se você não trabalha com pedra, trabalha com outro material, é importante também essa técnica. De novo, eu vou colocar mais um losango. Vou puxar para o lado, dobrar. E agora vou cortar de novo. Aqui o meu material, alicate de corte. Fazer a voltinha. Já vou prender no seguinte. Você não precisa fazer como eu tô fazendo, prendendo direto. Eu tô prendendo direto pra gente ganhar tempo. Mas eu podia fazer todas as pecinhas, colocar na mesa e depois prender uma na outra. Inclusive, aquele detalhe do início do pingente. Então, vamos lá, botar de novo aqui o alfinete, vira para o lado. Inclusive, se você não tem material folhado, treina no material que você tem. Quanto mais você treinar, melhor vai ficar. Então, criatividade, treino e qualidade. Isso é muito importante para a gente ter uma semijoia realmente que vai durar bastante tempo.
Se você quiser compartilhar essa live, deixar um like, mandar coraçãozinho, o Instagram vai entender que é um conteúdo importante, interessante, vai entregar, vai convidar mais pessoas para assistirem. E outra coisa, pessoal, eu vou deixar gravada essa live, ela vai ficar salva, tá? Então, se você quiser assistir depois também vai poder, vai ficar salva lá no feed do Instagram. Então, aqui eu já tô completando a outra lateral. Falta colocar um rondel. Mais um aqui. Vou botar pro lado. Vou fazer a contrapinagem, faço todo aquele movimento pro ladinho e vou fechar aqui. Opa, alicatezinho de apertar, às vezes a gente precisa de ajuda. Deu. Agora eu vou pegar essa lateral e eu vou colocar junto com a outra, porque eu vou fazer o ladinho do colar, vou mostrar para vocês como é que vai ficar. Então, aqui eu vou pegar esse lado de cá, vou abrir o contrapino que eu tinha fechado e vou prender no elo. E agora eu vou fechar. Olha que lindo que tá ficando. Não tá lindo? Eu sou suspeita para falar, mas tá muito lindo. Pedras naturais é tudo de bom pra gente trabalhar, olha só. Boa tarde, Débora. Para quem tá chegando, hoje é o dia que a gente tá fazendo uma semijoia com pedras naturais. Essa pedra que eu tô usando é um jaspe ferro e tô fazendo a técnica da contrapinagem. Primeiro eu fiz o pingente e depois eu tô fazendo as laterais. Bom, agora para trás. Muito bem, o colar, basicamente, a estrutura dele tá montada. Eu não vou fazer ele todo de pedras grandes para trás para ele ter uma leveza. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer agora... obrigada, pessoal, pelos elogios. Que bom que vocês estão aqui, tô adorando. Nossa, fico muito feliz de estar fazendo essa live. E assim, ó, então voltando, eu tô aqui com colar. Fiz já a parte central, que foi por onde eu comecei, e agora eu tô subindo as laterais. E para trás, o que eu posso pôr? Bom, eu posso trabalhar colocando uma corrente, podia ser uma correntinha. Eu posso colocar, eu tenho aqui, deixa eu mostrar para vocês. Eu posso colocar uma camurça. Nossa, minhas camurcinhas aqui. Poderia colocar aqui para trás uma camurça também, fica bem legal, fica bem bacana. Mas como a gente está trabalhando com as pedras naturais, eu vou continuar ele com pedra, mas só para mostrar que existem outras opções também de finalização do colar. Ele não precisa ser todo de pedra, ele pode ser, poderia pôr aqui uma correntinha e ele subia para trás com correntinha. E também com camurça, com couro, o que você quiser. Mas agora eu vou continuar com contrapinagem e vou fazer toda a lateral agora com rondel. De os milésimos das pedras e dos rondéis. Muito bem, vamos ver se eu me lembro, Salete. Vamos lá. Se eu não lembrar agora, depois eu te mando por direct, tá? Eu tô sem, deixa eu ver se eu tô com a etiqueta deles aqui. Jaspe ferro, 35 milímetros do coração, tá? Eu ainda tô com a etiqueta aqui, coração do Gabriel Pedras, de 35 milímetros. E aqui eu tô com o losango, que eu não tô com a etiqueta comigo. E o rondel também não, mas depois eu passo a medidas, não tem problema, tá? Muito bem, vamos lá então. Então, agora eu vou continuar para trás com o rondelzinho. Eu também acho, eu gosto muito, alguém comentou arrochas aqui,
que fica até mais moderno. Eu gosto muito de misturar materiais, eu gosto de misturar pedra com cristal, pedra com madeira, pedra com camurça, pedra com corinho. Eu acho que fica muito bacana, acho que fica, dá uma leveza e fica moderno mesmo, fica bem legal. Então aqui eu vou simplesmente completar com o rondel, vou fazer a mesma coisa. Já enfiei, puxo para o lado, o movimento é sempre o mesmo. O alfinete, vou cortar em torno de 1 centímetro. No início pode até pegar uma medida para não errar, mas depois você vai ver que vai ficando mais fácil. A gente de olho já vai sabendo mais ou menos 1 centímetro. Daí aqui vou pegar um alfinetezinho, que era uma partezinha que eu cortei do anterior, vou dar a voltinha, ele vai ficar tortinho. E agora eu vou puxar ele para o lado. Simples assim. E daí ele já fica na posição correta. E vou continuando enfiando. E assim como eu fiz esse modelo, dá para fazer uma infinidade de modelos. Eu poderia fazer também só o coração com algumas coisas penduradas, ou só ele colocar numa camurça. Também fica muito bacana, muito moderno. Daí a pessoa usa com a camurça com uma volta, 2 voltas. Fica muito interessante. Mas aqui eu optei de fazer ele todo de pedras, para mostrar também como fica bonito, como fica interessante o colar também todo com pedras. Então, vamos adiante. Já botei 3 rondéis e eu vou colocar, mais alguns. Deixa eu pegar mais alfinete aqui e vou fazendo. E lembrando que eu vou deixar essa live salva, que eu vou, na realidade, ela vai ser editada, depois tirar algumas partes que não são interessantes, e depois a gente vai deixar salva, eu vou deixar salva. Outra coisa também que eu vou fazer no final, combinando, é o brinco combinando com esse colar. Que um colar tão lindo como esse tem que ter um brinco, né? E com esse material maravilhoso também, essas pedras lindas, com essa energia maravilhosa para a gente ter mais vitalidade, mais energia, tudo de bom na nossa vida, que a gente tem que ter energia para fazer as coisas, né? Então a gente tem que se ajudar. Eu sempre penso assim, a gente tem que pensar positivo, a gente tem que ter bons pensamentos, a gente tem que acreditar que a gente pode fazer as coisas, e que muitas vezes a gente que se limita, a gente pensa, não vou conseguir. Consegue sim, é só uma questão de começar e fazer. Assim como quando eu comecei, eu não sabia nada de semijoias. E eu trabalho há mais de 25 anos com isso e aprendi muita coisa. Aprendi com pessoas que sabiam mais que eu fiz cursos, eu aprendi de diversas maneiras. E eu tenho muito prazer em estar ensinando tudo isso que eu aprendi, toda essa minha paixão pelas pedras, para outras mulheres, porque eu acho que é muito legal. Além de a gente poder trabalhar com a energia das pedras, a gente poder também ter uma renda, fazer para dar de presente, fazer para ficar feliz, criar um negócio, porque eu tive um negócio durante 25 anos em que eu produzia, criava e vendia semijoias com pedras naturais. Comecei fazendo bijuteria, na época não existia semijoias, e depois, quando o mercado foi mudando, eu comecei a trabalhar com as semijoias, e daí que entrou com força total as pedras naturais na minha vida. E desde lá elas estão fazendo parte da minha vida, e eu acredito cada vez mais que elas trazem muitas coisas boas. E aqui eu tô continuando, tô conversando com vocês, e tô continuando a fazer a parte que vai para trás do pescoço. E depois eu vou mostrar como fazer o brinco, que ficou muito bonito também, porque eu já dei uma testada antes, mas vou mostrar como fazer. Deixa eu ver aqui. Agora eu vou botar mais 3 rondezinhos desse lado. E do outro lado eu vou pegar uma parte que eu já tinha feito, pra gente não ficar fazendo esse mesmo movimento
Só para mostrar para você como é que vai ficar o colar. Vai ficar muito bonito, muito interessante. Então, aqui, continuo colocando rondel, ó. Aqui vai, vou botar mais, acho que 2 pecinhas, mais 2. E o legal dessa cor, dessa pedra jaspe ferro, é que dá para combinar com diversas cores de roupa. Em cores claras, que daí ele vai dar um contraste bem legal, assim como cores escuras. Então, o marrom é muito interessante de ser usado, esse é um marrom meio telha, assim, meio avermelhado, que ele combina com diversos tons de roupa. E fora que quem não assistiu o início, essa pedra é uma mistura de hematita, olho de tigre e jaspe, que se formou dentro da terra e misturou esses 3 tipos de pedra. Então, olha as energias que tem essa pedra maravilhosa. Agora aqui eu vou ver mais uma pedrinha. Mais uma, e daí termina a lateral deste colar. Aqui a mesma coisa. Peguei, virei para o lado. Corto. Vamos ver aqui. Agora mais uma pedrinha. Muito bem, aqui eu tenho uma lateral pronta. Aqui, o que eu tinha feito antes de começar a live? Eu já tinha feito a outra lateral para não ficar aqui fazendo voltinhas, repetindo esse movimento. Então, aqui eu já vou prender o lado oposto, que ainda faltava a lateral. E é o que eu vou fazer agora. Eu vou pegar essa partezinha que eu já tinha feito antes, abrir o contrapino e vou prender. Vamos ver se ficou do mesmo tamanho. Deu. Agora eu vou ver. Ah, ficou com uma a mais, então eu vou botar uma a mais desse lado de cá. Ficou faltando. Vamos lá, então. Vamos completar. Aqui. E eu não sei como é que tá o tempo aí onde vocês moram. Aqui onde eu moro, em Porto Alegre, tá um dia feio, cara de inverno. Queria saber de onde que vocês são também. De que lugar onde vocês moram, como é que tá tudo aí? Se o clima tá bom. Ó, pessoal, então aqui voltando. A Cecília tá perguntando se os alfinetes são de prata. Sim, os alfinetes são de prata, são de banho de prata. Então aqui ficou os 2 lados e agora eu vou colocar o fechinho, que falta aqui no final. Então aqui eu vou usar um fechinho, vou mostrar para vocês. Lagosta, um fechinho lagosta, de 1 centímetro, 10 milímetros, tamanho 10. Ah, que legal, Salete, ensolarado no Recife. Ai, que coisa boa, que maravilha para vocês aí. Aqui tá bem feio, tá nublado e tá com temperatura de inverno, voltou a esfriar aqui em Porto Alegre. Mas também é inverno mesmo, né? Não tem outro jeito. Aqui eu vou abrir esse elinho que tava no meu fecho, aqui. Este elinho aqui, eu vou abrir, para abrir o elo. Para mim abrir um elo, eu seguro de um lado e o outro alicate eu puxo ou para frente ou para trás. Muito bem. E aqui eu vou pegar, então, uma lateral, vou botar o elo e vou botar o fechinho. E vou fazer a mesma coisa, seguro com um alicate, com o outro eu fecho. Perfeito, sempre cuidando para encostar bem as pontinhas.
E vou fazer a mesma coisa do outro lado, só que eu vou pôr um elo maior para poder fechar o fecho desse lado. Então, eu vou abrir e vou colocar... Vou deixar 2 elos do outro lado, se você quiser dar uma pequena regulada no tamanho. Então, aqui, ó, os 2 elos. E aqui tá pronto o colar. Eu vou fechar ele. Ó. E aqui tá pronto o colar. Então, aqui, ó, bem legal, que ele ficou com o coração embaixo. Aqui eu usei esse elo aqui, que ele não tem abertura. É um elo fechado, então eu usei como detalhe no meio do colar, no centro. E aqui eu comecei a trabalhar para cima, sempre repetindo a mesma sequência. Um rondel, um losango, um rondel, um losango. E assim eu fiz uma sequência de 4 pedras losangos e montei uma lateral do colar, junto com esse, no meio com o colar, com o coração e esse elinho. Porque esse elo deu o detalhe. Eu não conseguiria prender direto o rondel aqui na pedra, porque ele ia ficar batendo, ia ficar muito junto. Então, por isso que eu coloquei este elo. Essa foi uma maneira que eu solucionei, usando poucos metais, porque a ideia era trabalhar mais com as pedras, que a gente gosta bastante. E daí, o que aconteceu? Na hora que eu for colocar, olha aqui, ele vai ficar bom, ele não vai ficar batendo uma na outra. Olha que bonito que ficou. Ele tem um bom caimento, eu acho que ficou bem legal. Aqui não encosta e ele vai subindo. Bom, e vou dizer assim, ó, alguém escreveu ali que tem dificuldade na contrapenagem. Tem que treinar, não tem outro jeito. É treino, treino e treino. E mesmo assim, de vez em quando, treinando, a gente tem que refazer algum elo que não ficou bom. Mas quanto mais você treinar, melhor você vai ficar. Então, aqui, o mais difícil, o que é aqui? É fazer esse pingente de baixo. Por quê? Aqui tem outro que eu tinha feito, ó, vou mostrar para vocês. Porque aqui eu tive que botar a tulipinha, que o furo era maior, enfiei no coração. E aqui, na hora que eu faço a contrapinagem, eu já prendi direto no elo. Mas se você quiser fazer primeiro o coração e depois prender no elo, não tem problema. Fica bonito igual. E, por exemplo, aqui eu poderia pôr... Deixa eu pegar minha camurça aqui. E vou mostrar para vocês como eu poderia também usar de uma outra maneira. Vou usar a camurça bege que eu tenho aqui, porque eu acho que vai aparecer mais. Então, aqui eu vou cortar ela em torno de 1 metro, eu cortei. E aqui eu posso pôr também, olha só, eu tenho um pingente com um elinho. E eu posso enfiar as duas na camurça, dobrei ela ao meio, a camurça tá dobrada ao meio, as duas pontas estão aqui e a outra extremidade tá aqui. Peguei essa extremidade aqui, que não tá cortada, e eu enfiei, vou enfiar nesse elinho do coração. E aqui, opa, vou ter que apoiar na mesa aqui, senão eu não consigo enfiar. Deu. E então eu botei dentro, ó, tá aqui o elo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar de volta dentro dessa voltinha a camurça. E aqui eu tenho também, olha que bacana que fica, um outro colar. Eu também posso vender, posso usar ele curto, eu posso usar ele longo. Se eu quiser botar um detalhe de metal aqui também, eu posso colocar para dar um acabamento. Fica bem legal. Então, tem diversas possibilidades, várias maneiras que você pode fazer um colar. Aqui mais leve, mais jovem, com camurça, também bem legal. Dá para fazer de diversas maneiras. E aqui na ponta, se você não quiser deixar só assim, dá para dar um nozinho, ou dá para botar também aqueles tipezinhos de apertar, de finalização. Então, aperta, dá um acabamentozinho, pode pendurar uma bolinha também na ponta.
Bom, então vou continuar aqui no meu colar. Tá aqui o colar e agora eu vou fazer então o brinco combinando, que eu acho que esse colar vale a pena ter o brinco. Então aqui eu separei uma base de brinco que tem um elinho, aqui tá a base de brinco, aqui tá o brinco. Deixa eu mostrar para vocês. Esse brinco, e atrás do brinco, ele já tem um elinho, ó. Ele tem na própria base um elinho. Então, o que que me facilita? Eu não preciso usar tanto metal e eu vou esconder aqui quando eu fizer a voltinha no losango da contrapinagem. Você quer ver? Vou te mostrar. Então, eu vou pegar aqui o losango, vou pegar aqui meus alfinetes de cabeça chata, alfinete de cabeça chata, e vou enfiar aqui dentro do losango. Ó, entrou, vou fazer a volta pro ladinho e vou cortar. Também em torno de 1 centímetro. E vou fazer a mesma coisa, a voltinha da contrapinagem. Ó, aqui ficou a voltinha da contrapinagem. E agora eu vou pegar essa pecinha e eu vou colocar direto aqui. Eu vou enfiar nesse elinho do par de brinco. Então, eu vou abrir o elinho dessa base, vou abrir para o lado, para não deformar o elinho. Vou colocar, vou enfiar dentro do elo a pedrinha e vou fechar isso aqui, esse elinho do brinco. E aqui eu tenho um brinco com a base, olha que bonito que ficou, da contrapinagem. Vou fazer o outro lado para você ver como vai ficar. Tá, eu tenho ainda 3 minutos para a gente terminar aqui a live, que em 1 hora o Instagram vai fechar aqui. Então, pessoal, aqui vou fazer rapidinho o outro lado do brinco e vou mostrar para vocês rapidinho também como fazer a família deles com uma pulseira também, que eu já tinha, como eu tinha feito a lateral do colar para ver como é que ficava, eu deixei separada para a gente fazer uma pulseira, ao menos mostrar para vocês como poderia ser feita a pulseira. Ui, fiquei preocupada com o tempo, derrubei. Ai, eu sou muito jeitosa, gente, muito jeitosa. Então, aqui tá o brinco, combinando com o nosso colar. E aqui, o que que eu fiz? Eu peguei a mesma lateral que eu já tinha feito do colar para fazer uma pulseira. Então, você pode ter 3 peças. O colar, o brinco e aqui a pulseira. A pulseira é só, o que que eu coloquei? Eu coloquei na ponta, além de, aqui eu fiz o losango, um rondel, na ponta eu botei 2 rondéis de cada lado. E agora eu vou botar rapidinho o fecho. E essas são a gente fez uma família, então o legal é isso, que a gente pode vender as 3 peças, não só o colar, mas a gente pode vender o brinco e pode vender a pulseira, ou então 2 peças. Isso que é bem legal das pedras, é possível fazer uma infinidade de modelos. E eu vou fechar aqui deste lado. E agora, do outro lado, eu vou botar uma correntinha extensora. Vamos ver se eu tenho um elinho aqui. Tem um elinho aqui. Eu vou abrir a própria correntinha, vamos ver se eu consigo aqui, porque eu tô preocupada com o tempo. E só para mostrar para vocês como é possível fazer. Ó, coloquei correntinha extensora. Vou fechar com outro alicate. Opa! Preocupada com o tempo, é isso aí, né, Laura? Daí faz as coisas assim. E aqui deu, ó, pessoal. Olha que legal que ficou. Ficou uma pulseira, ficou o brinco, combinando. E além da pulseira e do brinco, opa,
torceu, da pulseira e do brinco, ficou o colar pronto. Então, essas foram as 3 peças. Então, se você gostou, dá um like, compartilha a live, ela vai ficar salva. Então, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por terem ficado até o final. Muito obrigada por terem participado, as perguntas. Se eu não conseguir responder todo mundo, depois eu tento responder ou no direct, ou nos stories, porque muitas vezes eu não vi as perguntas, trabalhando com a cabeça baixa, às vezes eu não enxergo as perguntas. Tá bom? Muito obrigada. Espero vocês na próxima live.